Salário mínimo e a escravidão branca no Brasil. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar aí mais uma pauta polêmica, né? Que é a questão do salário mínimo e um processo de escravidão branca que cresce aí no Brasil, né? E a gente resolveu botar o dedo nessa ferida e resolveu falar um pouquinho desse assunto que a gente vê muito pouco, né? A televisão, a mídia aberta brasileira falar dessas questões, né? Então a gente acha uma pauta polêmica, é uma pauta importante. E então vai lá, se inscreve no canal, dá um like, compartilha os vídeos, né? Vai estar lá no canal Bora Viver. Se inscreve lá no canal, procura lá na playlist. Você vai achar uma playlist chamada Pautas Sociais e Polêmicas. Pautas Polêmicas e Sociais. Você vai clicar lá, vai ter uma série de vídeos, né? Sobre assuntos aí polêmicos, né? Da vida do povo brasileiro. Então é isso aí, pessoal. Hoje, o tema de hoje é salário mínimo e a escravidão branca no Brasil. Bem, pessoal, o que a gente vai ressaltar, né, logo no começo do vídeo, é a questão da precificação do salário mínimo, né? O salário mínimo hoje é insuficiente, né? A gente vê aí, o pessoal comenta, não sou eu que estou falando, isso aí é o comentário generalizado entre os aposentados, trabalhadores, né? Todo tipo de pessoa que recebe o salário mínimo, a reclamação é uma só. O salário mínimo não dá para viver, seu Luiz. O salário mínimo não dá para viver, Luiz, né? Então, hoje o salário mínimo, ele tem aí, né, o valor de R$ 1.100 e agora foi votado um aumento de R$ 69 para o ano que vem, né? Vai passar para o ano que vem para R$ 1.169. Ora, pessoal, com o preço que estão as coisas, né? Com o preço que tá os alimentos, né? Então, hoje a gente está vendo aí que o Brasil está sofrendo uma inflação, um processo inflacionário muito grande. A inflação está muito alta e a inflação ela pega os mais pobres, os mais fracos, porque ela pega os alimentos, ela pega a energia, ela pega o combustível, que é realmente o setor mais pobre da nossa sociedade, né? São os mais pobres aí, os menos favorecidos, né? É que estão sofrendo mais com esse processo inflacionário, né? Então o salário mínimo já não dava para viver antigamente e hoje em dia muito menos, né? Porque a gente tá vendo aí o preço do alimento subir muito, né? Assim, pessoal, quem ganha salário mínimo não come carne já vai para 2 anos, né? O salário não comporta, né? Então tá lá se desdobrando, né? Eu duvido, pessoal, quem é que paga o aluguel e sobreviver com R$ 1.100 por mês, você tendo que pagar um aluguel, né? Hoje qualquer aluguel que você vai pagar aí por menos de R$ 500 é difícil, né? Só se tu for morar aí num buraco muito quente, né? Mas se tu for morar num lugarzinho pobre aí e tal, hoje tu vai pagar no mínimo R$ 500 e vai te sobrar aí R$ 700 para você andar de ônibus, né? Para você comer. Então assim, pessoal, não consegue. O pessoal que ganha salário mínimo tá pagando o aluguel e tá vivendo de doação, tá vivendo de cesta básica aí, tá indo lá naqueles restaurantes, né, de R$ 1, né? Aqueles restaurantes populares. É a saída que o povo brasileiro tá vendo. Nessa pandemia a situação se agravou, né, pessoal? A situação se agravou. Então, assim, o que a gente tá vendo é o salário mínimo e a escravidão branca no Brasil, né? O que a gente tá vendo aí que são centenas de milhares de milhões, né, de brasileiros vivendo em regime de escravidão branca, né? A pessoa não tem o direito a uma boa alimentação, ela não tem direito a uma boa moradia, ela não tem direito a um lazer, ela não tem direito a um transporte decente, ela não tem direito a uma vestimenta, né, a um vestuário, né? Então assim, pessoal, é uma escravidão branca, né? Aí sim, agora sim nós estamos falando a mesma língua, né, Luiz? Ah, mas como assim, Luiz? Nós estamos vivendo um regime de escravidão branca. Hoje a pessoa que recebe um salário mínimo, né, ela não tem condições de ter uma vida digna, né? A pessoa hoje, para ter um salário mínimo, para ter uma vida digna, no mínimo, o salário mínimo tinha que chegar aí por volta de uns R$ 5.000, né?
Mas a gente vê que com R$ 1.100 é difícil a pessoa realmente sobreviver. Então esse aí é um ponto, pessoal, que a gente aborda, né? Que é sobre o poder de compra do salário mínimo. Pessoa que trabalha o mês inteiro para receber um salário mínimo, ela está vivendo aí num regime de escravidão branca. Ela não consegue ter um bom médico, ela não consegue ter um plano de saúde, ela não consegue cuidar dos seus dentes, ela não consegue, né? Porque a renda é muito pouco, o salário mínimo é muito pouco e a inflação ela pega em cima dos alimentos, então a inflação ela corrói ainda mais o poder de compra do salário mínimo, fazendo com que o assalariado do Brasil ele tenha que recorrer aos programas sociais para tentar conseguir uma cesta básica, ele tem que procurar esses restaurantes populares para poder buscar pelo menos uma alimentação, não é nem para viver, é para sobreviver. Aí nós já estamos tratando de sobrevivência, né? A gente liga a televisão, vai na internet, procura, a gente vê aí quando tem doação de cesta básica, a fila que se forma aí, né? Chega a dobrar 3, 4, 5 quarteirão das pessoas passando fome no país, procurando uma cesta básica. Muito devido a esse processo de pandemia, né? Que fechou muitas pessoas em casa. E aí a gente já aproveita e dou a minha opinião, né, pessoal? Eu acho que esse lockdown aí de trancar a pessoa em casa, essa coisa muito severa, eu acho que o remédio ele mata mais do que a doença, né? Então eu acho assim, na minha opinião, que o lockdown é um remédio que mata mais do que o próprio vírus, né? Eu acho que tinha que ter fechado, mas tinha que ser uma coisa, né, preservando mais os empregos, né? Cuidando mais da parte da economia, né? E o que fizeram aí com a população foi trancar todo mundo em casa aí. Muita gente hoje está morando na rua, a gente tá vendo. É gente que não era morador de rua, por exemplo, muita senhora, eu tô vendo aí, morando em barraca com 3, 4 crianças, né? Vivendo de caridade, né? Vivendo de doação de comida, de cesta básica e tal. E era gente que fazia a sua faxina, que fazia os seus trabalhos, né? Ganhava a sua renda, pagava o seu aluguel e hoje está lá morando na rua. Então assim, a escravidão branca, ela vem crescendo muito no país, né? O pessoal não gosta muito de falar nisso, né? Ah, porque é um tema meio complexo e tal, mas a gente fala abertamente, né, pessoal? Hoje a pessoa que vive com R$ 1.000 por mês, ela é um escravo da sociedade, ela não tem direito a nada, ela mal e mal ela sobrevive, a verdade é essa. Então tá, pessoal, esse aí é um ponto, né, que a gente ia tratar com vocês, é a questão do poder de compra do salário mínimo, é uma vergonha. É um salário mínimo de fome, é um salário mínimo de escravidão branca, né? Pessoa que trabalha 30 dias por mês para no final receber R$ 1.100, ela é mais um escravo, é vítima, né, da escravidão branca. A gente fala tanto da escravidão preta, né? Da escravidão, que o Brasil tem uma dívida com os negros e tal, mas hoje, olha, eu vou dizer uma coisa, hoje tem muito negro que vive nessa escravidão branca. E hoje, além dos negros, tem muito branco também, pardo, branco, amarelo, que vive em regime de escravidão branca no Brasil. E não é um nem dois, não. São milhões de brasileiros vivendo nessa situação. Pessoal, outra questão, outro ponto, né, que a gente vai abordar agora é a questão dos desempregados, né? Hoje, o Brasil ele tem aí 14 milhões de desempregados, é o que eles dizem, mas tem muito mais. Tem muita gente subempregada, tem muita gente que já desistiu de procurar emprego. Eu acho que esse número ele vai muito além de 14 milhões. Mas vamos dizer que seja 14 milhões de desempregados, né? O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente desempregada, muita gente parada e tem pouca empresa, né, funcionando devido à pandemia, muita coisa fechou. Então, quando a empresa ela vai reabrir, quando a empresa ela vai retornar às suas atividades, a situação do patrão ela é muito confortável, né? O patrão hoje, o empresário, o patrão, o dono do negócio, do comércio, ele está numa situação muito favorável, porque ele tem aí 14 milhões de desempregados. Então ele pode selecionar, né, a mão de obra. A gente tá vendo aí, tem engenheiro formado na faculdade aí que tá pegando qualquer coisa, né? Hoje em dia a pessoa tem um curso de 3º grau aí, não significa muita coisa, né? A pessoa tem um curso técnico, tem isso, tem aquilo, mas chega na hora aí, pessoal, o cara é obrigado a se sujeitar para sobreviver, né? Para poder botar comida na mesa dos filhos, né? Os filhos. Então a pessoa tem que se sujeitar. Então ficou muito favorável, né, para o patrão, né? Porque ele pode escolher, ele escolhe quem ele quer contratar e ele negocia com maior folga a questão salarial, né? Porque hoje tu vê o salário mínimo de R$ 1.100, né? Quer dizer que a situação do empregado fica difícil.
Isso aí que a gente nota também, né? A gente pergunta aí, Luiz, a gente tem notado aí 14 milhões de desempregados. Ah, mas tem muito brasileiro que está empreendendo. Então deixa eu explicar para vocês, vou dar meu ponto de vista. Não é, pessoal, o problema é o seguinte, por que tem tanto microempreendedor individual no Brasil? Por que tem tanto MEI? Por que está abrindo tanto MEI? Porque o brasileiro, ele cansou de ser escravizado, né? A pessoa vai lá, vai assinar a carteira dele, vai pagar R$ 1.100 e mais ou menos o patrão vira meio dono da pessoa, né? Então o cara trabalha de manhã, de tarde, de noite, lá vai para casa e no final do mês recebe 1.100. Então assim o pessoal prefere ir lá, vai lá monta lá, vai virar ambulante na praia, ou monta uma casinha de cachorro quente, o outro monta uma. O pessoal tá indo aí por quê? Porque ele vai lá para tirar R$ 1.000, o cara monta lá uma barraquinha de camelô no centro, qualquer coisa lá, ele tira R$ 1.000 dele. E ele não tem o patrão, ele não tem chefe, né? Ele não fica escravizado, ele não tem horário de trabalho que ele é obrigado, porque a pessoa fica lá 30 dias, pessoal, 8 horas por dia, né? A gente reclama outra coisa também. Tem muita gente aí que reclama, ei Luiz, olha, com a pandemia aí, olha, eu tô trabalhando por 2, cara, tô trabalhando por 3. Lá na empresa tinha 6 funcionários, 3 foi embora, nós ficamos só em 3. Então assim, eu tô ganhando 70% do que eu ganhava e tô trabalhando por 2. Quem ficou no trabalho, muita gente teve que se sujeitar a esse tipo de situação para não ficar desempregado, porque a pessoa tem filho em casa, então ele é obrigado a se sujeitar a todo tipo de situação, né? Então, pessoal, muita gente aí, o pessoal não se ilude, não é que o brasileiro é empreendedor e tal. Muita gente se cansou de ser explorado, de trabalhar 30 dias, ganhar R$ 1.000 por mês, e a pessoa resolveu montar o seu próprio negócio. Tá fazendo coxinha, tá vendendo, o outro tá fazendo pastel, o outro faz doce, o outro... A gente vê aí o pessoal se virando, né, na pandemia. Por quê? Porque, pô, o cara vai ficar de empregado lá, carteira assinada, garantia, mas ganhando R$ 1.000, ele não consegue nem comer com R$ 1.000, né? Quer dizer que está escravizado, está uma escravidão branca, sem perspectiva de crescimento, porque a pessoa trabalha de empregado, quem vai para frente é o dono do negócio, né? O empregado ele vai naquele salário dele ali, às vezes dá uma aumentadinha no salário, mas quando vem também é muito pouco, como a gente está vendo aqui, né? Que aumentou de 1.100 para 1.169. Então isso aí que acontece no Brasil, né? Vamos falar abertamente o que é. O pessoal tá indo trabalhar por conta própria, e esse foi um problema da pandemia, porque o brasileiro fugiu da escravidão branca, da carteira assinada com baixa remuneração e foi empreender, foi montar o seu próprio negócio. Com a pandemia fecharam tudo e aí foi um desastre. Foi a sorte, foi o auxílio emergencial que socorreu um pouco, né? Principalmente os microempreendedores. Mas agora já baixou o valor também. Então assim, a situação é dramática, né, pessoal? Então, pessoal, outra coisa outro ponto que a gente comenta, né? É a questão dos desempregados. Isso favorece muito aos patrões, né? Os patrões estão não está muito conveniente, muito bom para os patrões contratar, que tem uma demanda muito grande, né? Tem muita gente desempregada, ele pode escolher quem ele quer para trabalhar e pode pagar o que ele quiser, né? Ou paga o salário mínimo, né? Que já é uma escravidão branca, né? O valor do salário mínimo hoje no Brasil é uma verdadeira escravidão branca. Paralelamente a isso, pessoal, outro ponto que eu vou tratar com vocês, que o Brasil é um país grande, o Brasil é um país miscigenado, nós temos aqui todo tipo de raça, todo tipo de países, né? A gente tem aqui italianos, tem franceses, tem alemães, tem portugueses, tem africanos, tem... Olha, no Brasil você encontra gente de todo lugar do mundo, né? Tem argentino, tem peruano, tem... A gente vê aí que o Brasil é um país de portas abertas para o mundo, né? E o que acontece? A gente está vendo uma migração muito grande de estrangeiros, né? Fugindo da fome e da miséria. Questão dos terremotos no Haiti, vem muito haitiano para o Brasil. Questão agora da Venezuela, né? Lá em Pacaraima, está entrando muito venezuelano, né? Fugindo da fome e da miséria. Aí chega no Brasil, pressiona o nosso sistema de saúde, né? E concorre pelos nossos empregos. Então você pega aí uma pessoa que vem aí, né? Que vem lá da Venezuela, vem do Haiti. A pessoa chega aí com a roupa do corpo, né? Consegue o documento de entrada no Brasil e vai procurar o mercado de trabalho. Então essa pessoa acaba concorrendo com o brasileiro também e abaixa mais ainda, né?
Porque a pessoa, olha, o que tem no Brasil de gente trabalhando por um prato de comida é uma grandeza, pessoal. Né? Porque a pessoa com fome, a primeira coisa que ela quer saber é de comer. E aí com esse desemprego tão alto aí, a pessoa muitas vezes se sujeita a trabalhar por um prato de comida. Então a gente tá vendo aí a situação de muitos imigrantes aí, né? Que estão chegando no país aí. Então o imigrante chega aí, ele chega com a roupa do corpo, né? Mas ele acaba pressionando o nosso sistema de saúde, né? Precisa moradia, precisa emprego, precisa trabalho, acaba concorrendo com os brasileiros. E isso tudo está levando a... Como o estrangeiro ele se sujeita a trabalhar por um valor menor, né? Isso acaba levando o brasileiro à informalidade. Vai buscar o MEI, vai buscar montar o seu próprio negócio, porque cansou da escravidão branca do salário mínimo, né? Então isso aí é outro ponto também que a gente leva em consideração, né? Quando fala do salário mínimo e a escravidão branca no Brasil. Então a gente nota aí que tem muito imigrante aí trabalhando pela comida. É uma escravidão branca, né, pessoal? Do século moderno. A pessoa tá vindo do país dele aí, tá sofrendo lá com a fome, com a miséria, com a violência. Aí vem pro Brasil, aí se sujeita aí a trabalhar pela comida por uma questão de sobrevivência. A gente tá vendo aí muitas coisas aí, né? A gente vê muito no Brasil, né? Muitos imigrantes aí morando em 20, em 30 imigrantes numa casa, né? A gente vê várias situações aí que realmente chama a atenção, né? A escravidão branca. A escravidão branca é uma escravidão moderna, né, pessoal? É uma escravidão, ela não é aquela escravidão da chibatada, ela não é a escravidão das correntes, né? Do capitão do mato, mas ela é uma escravidão tão qual violenta como aquela escravidão negra, né? Porque uma pessoa hoje que vive em regime de escravidão branca, ela trabalha só para comer, né? Ela trabalha só para comer. Ela vai para casa, é uma pseudo-liberdade que a pessoa tem, né? Isso que eu acho uma coisa interessante, né? A gente conversa com a pessoa vitimada da escravidão branca, ela diz assim, não, eu não tinha dinheiro para ir. É uma resposta muito comum a gente ver, né? E aí, o que fizesse no final de semana? Fosse lá em tal lugar? Não, eu não tinha dinheiro para ir. Ah, fosse lá, comprasse aquele tênis? Não, eu não tinha dinheiro para comprar. Ah, fosse lá, não tinha dinheiro. Então assim, pessoal, é uma escravidão branca, a pessoa trabalha, fica em casa. Hoje, tudo que a gente mexe, né? Esse capitalismo selvagem aí, tudo que a gente mexe custa dinheiro, né? Custa bastante dinheiro. A pessoa não tem dinheiro, fica presa em casa, né? Vendo televisão. É a escravidão branca que a gente tá vendo aí. Milhões e milhões de brasileiros submetidos a esse regime moderno, né? A esse regime novo, chamado de a escravidão branca brasileira, né? Então esse é outro ponto, né, pessoal? A situação favorável dos patrões, são 14 milhões de desempregados, tem um monte de estrangeiro trabalhando pela comida, né? E a gente tá vendo aí, né, que realmente a escravidão branca é um mal que tá levando muita gente à informalidade, né? E a gente vê aí o pessoal falando, o brasileiro aí, a gente vê aí no jornal aí, volta e meia o pessoal tá falando, né? O brasileiro é um empreendedor, o brasileiro, olha o que abriu de microempresa. Não é, pessoal, é porque o emprego já está difícil, né? Tem pouco emprego, muita gente procurando emprego, o salário está lá embaixo, a pessoa se vê forçada, né? Ninguém quer ficar trabalhando 30 dias por mês, 8 horas por dia para ganhar R$1.000 por mês. A pessoa vai lá, monta uma barraquinha na praia lá, ele vai virar camelô, ele vai, né, monta um caldo de cana, se vira aí o pessoal brasileiro aí, vai vender um brigadeiro, vai vender um doce, vai vender uma rapadura, né? O pessoal tá se mexendo e tá escapando do quê? Mas é para escapar dessa escravidão branca, porque pelo menos ele é dono do tempo dele e para ganhar R$1.000, pessoal, com o empreendedorismo, a pessoa acaba ganhando 2, 3, 4, 5 vezes mais, né? Porque o salário mínimo realmente não atende às necessidades mínimas, né? As necessidades básicas da pessoa. Então aí, pessoal, o vídeo aí tá crescendo, né? Tá caminhando aí para os 20 minutos. E o tema é bastante polêmico, né? Deixa aí o teu comentário, deixa aí se você já passou por isso, alguma situação que eu comentei. Manda lá o comentário para mim, a gente responde, né? E o salário mínimo e a escravidão branca no Brasil, essa escravidão moderna, né? Não é aquela escravidão do passado, que é aquela escravidão da corrente. Hoje a escravidão branca, ela transforma
o trabalhador brasileiro num verdadeiro escravo. A pessoa só levanta de manhã, vai para o trabalho, do trabalho volta para casa e fica preso, né? Trancado em casa porque não tem dinheiro para nada. Ele não pode comprar um tênis, ele não pode comprar uma roupa, porque R$ 1.100 ele mal e mal consegue comer, né? Então se a pessoa tiver que pagar um aluguel, a situação piorou ainda. Imagina, você ganha R$ 1.100, você tem que pagar um aluguel, né? Hoje um aluguel aí no mínimo é 500, R$ 600. Vai te sobrar 500, 600. Como é que tu vai comer, tu vai vestir, como é que tu vai no dentista, como é que tu vai... Tu acaba vivendo só para trabalhar, tu trabalha só para comer e para dormir, né? Então é isso aí, pessoal. O salário mínimo e a escravidão branca no Brasil. A escravidão branca domina milhões de brasileiros, né? A escravidão branca, ela está presente na vida de milhões de brasileiros. A escravidão branca é a escravidão moderna. A escravidão branca é a escravidão do salário mínimo. A escravidão branca tira todos os direitos do povo brasileiro. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.